Glória a Deus, aleluias. Agora, irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra aqui da parte do Senhor a compartilhar com cada um que aqui chegou. Então, nesse momento, é o momento de selarmos essa nossa reunião, de selarmos a tua vinda e a minha vinda até aqui na casa do Senhor Jesus. E você, assim que tem um exemplar da Bíblia Sagrada e a trouxe até aqui, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Capítulo de número 11 é onde encontra-se o versículo do qual nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor nesta noite. O versículo é o versículo de número 11. João 11, 11. Evangelho segundo João, capítulo de número 11, versículo também de número 11. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Então, nesse momento, vamos atentar para que assim Deus opere grandemente, mais ainda nas nossas vidas, como aqui Ele operou, e podemos ouvir pela boca dos que aqui testemunharam. João 11, versículo 11 diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém, igreja? Vamos repetir o nome do Senhor Jesus? Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Para selar mais uma vez a parte B, ou seja, a parte final do versículo, quando ele diz, Lázaro, vamos lá. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, para que assim Deus, por meio do Espírito Santo, possa nesse momento revelar mais ainda a sua palavra, para assim ser edificado por meio dela nessa noite. Oremos. Deus e Pai, aqui estamos, meu Deus, diante da tua palavra, que já foi aprazível, meu Deus, só então somente olharmos e lermos, meu Deus, mas nós sabemos que tu tem mais ainda, Deus, que tu pode operar mais ainda. Então, meu Deus, vem dando entendimento a mim, Senhor, para que assim eu possa falar o que o teu Espírito quer falar a cada um que aqui chegou, meu Deus. Tu conhece, Deus. Então opera nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, é o que assim pedimos e agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, como sabemos, hoje é o quarto dia desta campanha, cujo tema está em Isaías 43, versículo 1, onde está lá que Deus foi quem formou Jacó, e está lá: e chamei-te pelo teu nome. Então é Deus chamando-te pelo nome. E o texto a qual Deus me deu para que assim eu possa compartilhar convosco, abrindo aqui, é o versículo do qual eu li. Esse versículo está inserido em uma passagem muito conhecida por aqueles que amam a Bíblia, por aqueles que estudam, por aqueles que buscam entender e saber os relatos bíblicos. É ou não é verdade? Quem aqui já ouviu falar desta história acerca que Jesus ressuscitou Lázaro? Eu acredito que todos, amém? A criança, se assim já tiver até assistido um desenho que ilustra bem, ou filmes, então é um episódio muito conhecido. Mas como Deus me deu esse versículo para falar, o que é que eu quero chamar a atenção a vós nesta noite? Não é acerca de um velório, não é acerca de que Deus tira a pedra, não. É porque nesta passagem aqui podemos entender que Lázaro já poderia estar morto, provavelmente já estava morto. Por quê? Porque aqui Jesus já tinha recebido a notícia de que seu amigo Lázaro, e Jesus aqui mesmo ele diz, no versículo qual nós lemos, ele falou: Lázaro, o nosso amigo, Lázaro, nosso amigo, dorme. Até então ali, ou seja, ele já tinha recebido a notícia de que Lázaro estava enfermo, porque Marta e Maria já tinham enviado um servo: vai em busca de Jesus, vai atrás de Jesus e avisa que Lázaro está enfermo. Então certamente esse servo não encontrou Jesus a primeiro momento, porque não era como nos dias de hoje, em que há um telefone que você pode localizar o outro remotamente. Então ele saiu nos vilarejos, nas aldeias, buscando Jesus. Mas também não era tão difícil encontrar Jesus. Por quê, diácono? Porque Jesus fazia milagres
milagres, Jesus operava maravilhas. Então era só ouvir. Quando certamente aquele servo se deparava com alguém que antes era coxo, e lá estava ele andando, e ele perguntava: foi Jesus quem me curou? E talvez um cego, aquele que andava tateando, aquele servo que estava em busca de Jesus ali também se cruzou com ele no caminho e perguntou acerca de Jesus. Então Jesus me curou. Então eu creio que o meio mais fácil daquele servo enviado por Marta e Maria, e Marta era uma pessoa famosa. No início desse capítulo, se você for verificar, a aldeia dizia que era a aldeia de Marta. Vamos conferir no nome do Senhor Jesus. Versículo de número 11:1 diz: então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã. Na minha versão está assim, Almeida Revista e Corrigida. Então Marta e Maria eram pessoas importantes, porque delegavam a aldeia a elas. Amém, igreja? Então esse servo saiu à procura. Então eu creio que ele saiu procurando pelos milagres que Jesus estava operando, e assim até encontrou. Mas isso ainda levou aproximadamente 48 horas. E por quê? Porque Jesus, quando ouve a notícia, Jesus compartilha com os discípulos. E o versículo do qual aqui eu li era Jesus lidando com os discípulos, dizendo que Lázaro estava dormindo. Mas os discípulos não compreendem, porque pensavam do sono natural. Mas nos versículos mais à frente, Jesus deixa bem claro que Lázaro estava morto. Amém, igreja? E Jesus ainda vai até outro lugar. E aí os discípulos com medo, dizendo: mestre, há pouco não queria apedrejar-te e tu voltas à Judeia. E aí então Jesus diz: quem anda na luz não tropeça, porque há luz nele. Mas aquele que anda nas trevas tropeça, porque nele não há luz. O que é que aprendemos? Que você que anda na luz de Cristo, como aqui nós ouvimos muito aquele cântico da harpa cristã, vai saber aonde pisa, vai saber o que está fazendo, vai ter reflexão. Mas Jesus considera a Marta, Maria, Lázaro amigos. E para Lázaro ser considerado amigo de Jesus, para Lázaro ser testemunhado como Jesus aqui falou diante dos discípulos, os discípulos podem até terem ficado com ciúme, porque Lázaro talvez não seguisse Jesus como os 12, e Jesus chamar Lázaro, o nosso amigo dorme. Aleluias. Então, para que assim Jesus dissesse: Lázaro, nosso amigo dorme, certamente Lázaro não somente participava dos banquetes com Jesus, mas talvez Lázaro orava ao Deus Pai. Lázaro tinha um devocional com Deus. Lázaro tinha uma vida santa, para que assim Jesus, aos poucos contatos que tivesse com ele sim fosse considerado amigo de Jesus, como nos diz o texto. Mas existe um outro amigo de Jesus, e quem é amigo de Jesus, como eu e você, nós temos que ser amigo de Jesus. Nós jamais seremos confundidos, nós jamais seremos pegos de surpresa. Por quê? Porque o nosso amigo Jesus Cristo está militando por nós, está nos guardando, está atento à nossa vida, porque Ele não quer que nós venhamos nos perder, Ele não quer que nós venhamos tropeçar em pedra, mas sim que nós venhamos andar nesse caminho reto e sincero, aleluias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual Ele mesmo intitula-se o caminho, a verdade e a vida, como está registrado nesse mesmo evangelho, no capítulo de número 14, versículo de número 6, aleluia, glória a Deus. O outro amigo do qual eu quero falar, Jesus já existia, porque Jesus sempre foi e é e sempre será, é do amigo Abraão. Abraão também é considerado amigo de Deus. Abraão esteve lá, ouviu a voz de Deus, é considerado como o nosso pai na fé. E a palavra mesmo, o apóstolo Paulo nos escreve para que olhemos para Abraão. Olhai para Abraão, que Abraão foi quem primeiro deu ouvido e obedeceu a palavra do Senhor. Então, vamos ao livro de Gênesis, capítulo de número 26. Aqui já tem Abraão, já tem até falecido já. Abraão já tinha até vindo a dormir com o Senhor.
Mas nesse versículo de número 26 já está Isaac aqui, seu filho. Isaac, que é o filho da promessa, o filho de Abraão. A partir do versículo de número 2, nos diz o seguinte: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aleluia, glória a Deus. Nessa aparição que Deus aqui teve com Isaac, Isaac já estava um homem formado, já estava casado com Rebeca. Isaac e Rebeca, né? Já estava casado com Rebeca. E ali veio uma fome, veio uma dificuldade, como assim eu e você temos ouvido nos jornais, nas manchetes das revistas, que estamos em tempos de crises, dias difíceis. Isso foi profetizado, que nos últimos dias haveria dias difíceis, dias trabalhosos. E então Isaac, em um dado momento, pelas circunstâncias do cotidiano dele, ele se viu a ir ter no Egito, ele se viu a descer no Egito, porque o Egito, por ter o rio Nilo, que é o rio mais longo até hoje do mundo, do planeta Terra, então lá havia fartura, lá havia pasto para o gado, pasto para as ovelhas, lá haveria arroz, lá haveria feijão, milho, lá tinha cereais, para que assim ele pudesse se alimentar e dar sustento à sua família, seus servos, e assim sobreviver. Mas, como nos diz o versículo 2 do qual eu li: e apareceu o Senhor e disse. Quem apareceu, igreja? O Senhor. E o Senhor é Deus, aleluias. Então Deus apareceu a Isaac. Quando você tem promessas de Deus, quando você quer estar embaixo do propósito de Deus, ainda que tu queiras sair do lugar da promessa, ou seja, aqui Isaac estava na terra prometida, e queira ir para o Egito, queira voltar para o mundo, queira voltar às práticas antigas, Deus no Espírito Santo aparece e disse: não desça, fica aqui, porque eu vou te dizer o que tu há de fazer. Glória a Deus. Então Deus apareceu a Isaac e não permitiu que Isaac descesse. Pelo contrário, peregrina e gerar, igreja, quer dizer círculo, quer dizer que Isaac ficou rodeando em círculo, mas não desceu ao Egito. Ele obedeceu. Eu não vou me estender, mas nesse mesmo capítulo, se assim você continuar lendo, vai estar lá uma passagem que é muito conhecida. Por quê? Porque Isaac semeou, igreja. Isaac semeou na terra seca, na terra que os próprios filisteus lá não queriam. Por quê? Porque era terra seca. E a palavra nos diz que Isaac escolheu 100 vezes por semente, por cada semente, ainda no próprio ano. Glória a Deus. Talvez você tenha dito que 2015 já foi. Talvez você tenha falado que 2015 quer esquecer, quer tirar da tua agenda, quer tirar do teu planejamento. Mas hoje Deus te diz: creia, não saia, persevere na presença. Fica no caminho que eu te digo hoje, peregrina nele, e serei contigo, e te abençoarei, a tu e a tua semente. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, aleluias. Então assim Isaac obedeceu. Mas assim como eu e você, nós temos que obedecer. Isaac obedeceu. Ele viu aquele cujo seu pai, acredito eu, que muitas das vezes esteve ali oferecendo sacrifício, oferecendo holocausto. E Isaac podia testemunhar disso, porque certa vez ele mesmo era o holocausto, era o que iria ser queimado. Glória a Deus. Então ele sabia, ele não titubeou. Então o que aprendemos? Quando você conhece a voz de Deus, quando você sabe, quando você discerne, você não temes, você crê. E assim Isaac, quando ouviu o próprio Deus dizendo que confirmaria o concerto, como nos diz o versículo de número 4, que diz: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5: porquanto Abraão
obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Aleluia. Está aqui o segredo, igreja. Quem aqui quer bênçãos de Deus? Quem aqui quer recompensa 100 vezes tanto ainda em 2015? Então aí está o preceito. Guarde os preceitos, guarde os mandamentos, guarde a fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai ainda multiplicar. Hoje tu pode estar no deserto, a tua despensa pode estar vazia, tua conta pode estar no negativo, mas ainda esse ano Deus é poderoso para se mudar, fazer tu colher grandemente, porque Ele é poderoso, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Assim nos diz o versículo 6: assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã. Mesmo assim, Isaque não descendo ao Egito, os varões daquela terra foram ter lá com ele. E aí, como ele tinha medo que matasse, porque isso era uma prática no Egito, de matar o marido para que assim alguém se apoderasse da esposa, ele ficou com medo e disse que essa era sua irmã. Mas foi isso, igreja. Isaque assim obedeceu. Isaque reconheceu que Deus lembrou de Abraão, seu pai. Então Isaque de modo algum ficou com medo, mas ele confiou no Senhor, e ele teve grandes posses, de tal maneira que os vizinhos dele ali disseram: aparta-te de nós, sai, porque tu está muito rico, tu está mais rico do que o rei Abimeleque, então afasta-te. E assim Isaque tinha muitas ovelhas e muitos gado. Mas voltando, amados irmãos, lá para o texto do qual nós abrimos a pregação de hoje, lá no capítulo de número 11, lá nós encontramos, irmão, Lázaro. Como eu falei, que Lázaro já estava morto, mas Jesus soube da notícia, e Jesus foi ter com ele. Jesus, no versículo de número 33, Jesus já estava nas proximidades da aldeia. Marta já tinha ido ter com Jesus. Marta já tinha o seu irmão morto. E hoje talvez você possa estar adormecido. Talvez os teus sonhos hoje possam estar morto. Mas hoje Jesus, assim como saiu para ressuscitar Lázaro, hoje nós estamos em vida. E hoje Ele quer ressuscitar os teus sonhos. Ele quer ressuscitar aquela alegria, aquele folguedo que está dentro de ti, aquela vibração. E assim você dá aquele brado de alegria, aquele brado de júbilo, de dizer que Deus é fiel, de dizer que Deus é poderoso, e assim está testemunhando das bênçãos do Senhor Jesus. Então nós sabemos que Marta foi lá à frente, lá teve com Jesus, Jesus veio com ela. As duas irmãs bem sabiam que se Jesus estivesse lá, Lázaro não haveria morrido. Mas quando Jesus lá chega, o texto nos diz que já havia 4 dias, e aqui nós entendemos porque quando o servo do Senhor Jesus foi em busca de Jesus, ele levou aproximadamente 2 dias para encontrar Jesus. Por quê? Porque quando Jesus chega, Jesus só passou 2 dias para chegar. Depois que soube a notícia, Lázaro já estava 4 dias mortos. 4 dias Lázaro já estava morto, já estava no sepulcro. Mas o versículo que eu citei, o versículo 33, nos diz o seguinte, nos mostra como Jesus se agrada dos seus amigos, como Jesus se compadece quando nós lamentamos um ente querido, seja falecido, seja que está nas drogas, como aqui foi testemunhado pela irmã Sheila, seja que está desviado do caminho do Senhor, e nós lamentamos, nós apresentamos. Jesus entra na causa, Jesus entra junto, e Paulo escreve dizendo que chorais com os que choram, alegrais com os que se alegram. E aqui Jesus mostra que verdadeiramente ele amava a Lázaro, que nos diz o versículo 33 do capítulo de João, do capítulo 11 do livro de João. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aleluia. Igreja,
aquele que é amigo de Jesus, Jesus fica perturbado, mas não é louco não, ele fica querendo resolver, ele fica não, eu vejo aqui o pranto desse povo, eu vejo o quão ele era querido não só por mim, mas era querido por todos. E aí o versículo seguinte nos diz: e disse: onde puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem ver. Então hoje aquilo que tu planteia, diz: Senhor, vem ver. Senhor, vem ver o meu filho que está nas drogas. Senhor, vem ver o meu marido que está fora de casa com a amante. Senhor, vem ver a minha filha que está rebelde, está fora de casa, não quer saber dos pais. Senhor, vem ver a minha causa. Senhor, vem ver o meu amigo que está enfermo. E assim Jesus vai, chama Jesus para ver as tuas circunstâncias, glória a Deus, que ele vai e ele opera. Assim Jesus, comovido, Jesus foi, e nessa ida em demonstração de amor, Jesus chora. Jesus chorou no versículo 35. Então ali Jesus foi, e assim o texto nos diz que ele chamou. Assim ele foi, e disseram, pois os judeus: vede como o amava. Os judeus, vendo que Jesus o amava, e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Claro que podia. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. Aleluia. Jesus não se cansa, igreja. Jesus não se cansa de mover-se ao teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito. Ele não se cansa de se mover ao nosso respeito. O versículo 39 diz: disse Jesus, versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta ainda chega dizendo que não, Senhor, já está fedendo. Mas Jesus manda: tirai a pedra. E assim eu me adianto para o versículo de número 43, que diz: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Então Jesus chamava Lázaro até então de amigo, disse que era amigo com os discípulos, e aqui ele chama o amigo pelo nome do mundo dos mortos, e nós sabemos que Lázaro veio. Então você é amigo de Deus, você que está aqui, eu não sei o nome de todos, mas Jesus diz hoje: vem e fica comigo, porque eu estou contigo. O que tu diz que está morto, hoje eu vivifico, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso, igreja, você tem um nome para Jesus. Jesus te chama pelo teu nome, e Ele te diz: vem, fica comigo, não desista, persevere, acredite, igreja. Nós temos dias difíceis, mas Jesus está a nosso favor. Jesus, no versículo aqui, igreja, nos versículos aqui desse capítulo que eu citei, você viu que Jesus perturbou-se e foi ter com Lázaro. Mas quando ele estava se aproximando do sepulcro, da caverna, nos diz a palavra que ele moveu-se mais em si mesmo, mais ainda. Jesus tem pressa em nos ajudar. Jesus, Ele não quer que hoje a tua causa perdida continue sendo perdida. Ele vivifica a tua causa, a tua situação. Então não desista, persevere. Nós temos ouvido o testemunho de Jesus sabe o teu nome. Outro exemplo de que Jesus sabe o nome é quando Paulo, o apóstolo Paulo, que ainda não era Paulo, mas sim Saulo, estava cego. Cego por quê? Porque tinha tido um encontro com Jesus, e aí ele é conduzido a casa de Judas. E aí então, em um dado momento, o Ananias estava lá orando,
eu acho que é Ananias mesmo, o profeta lá estava orando, e aí Jesus fala com ele: olha, vai lá na rua direita, lá tu encontrará Saulo, que está cego, orando, clamando para ter a visão de volta. E assim nos diz a palavra que o profeta foi e lá orou e pôs as mãos sobre Saulo, e ele tornou a ver. Então Jesus sabe onde tu mora, Jesus sabe o teu nome, Ele pode detalhar a rua, o número, o logradouro, tudo Jesus pode fazer, porque Ele é Deus. Não é só porque Ele é onisciente não, igreja, é porque tu és amigo de Deus, eu sou amigo de Deus, e se você é amigo de Deus, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe a tua casa, Deus sabe a tua necessidade, porque Ele é teu amigo. Assim como Lázaro se banqueteava com Jesus, então continue banqueando-se com o Senhor Jesus, continue participando da Santa Ceia. Domingos agora teremos Santa Ceia aqui pela manhã, então venha pela manhã, vamos ficar de pé, igreja, no nome do Senhor Jesus. Então venha participar, venha estar atento, igreja, venha estar participante, venha estar ativo, venha estar crendo, acreditando nos propósitos do Senhor. Jesus aqui hoje, nós ouvimos a operação dele na vida dos irmãos, mas ele mais ainda vai operar. Hoje é o 4º dia desta campanha, ele quer ainda mais ainda estar contigo. Então você, jovem, se devocione mais para com Deus, busque mais o Senhor, não esmureça, não se deixe levar pelo o contexto atual da vaidade, não se deixe levar pelas dificuldades, mas sim persevere com Deus, acredite, Ele é poderoso, Ele é fiel, nos diz a palavra, fiel é o que prometeu para cumprir a boa obra na nossa vida. E quem aqui acredita que a obra na sua vida é boa, porque é da parte de Deus? Eu acredito que ninguém crê ao contrário disso. Então a boa obra é o que Ele tem para mim e para você. Então nós não temos muitos a saber da vida de Lázaro pós-ressurreição, mas eu acredito que Lázaro passou ainda a estimá-lo mais ainda. Talvez Lázaro tenha dito: essa segunda chance que Deus me concedeu, e aqui de estar no seio da minha família e poder contemplar o meu amigo Jesus, eu vou estar ainda mais ainda próximo dele. Então hoje, você pela fé, você pode contemplar mais uma vez o amigo Jesus. Então continue próximo dele, continue convidando ele à tua casa, continue conduzindo ele contigo no teu carro, na parada do ônibus, na cozinha. Marta estava lá na cozinha cozinhando para o Jesus, Maria estava também aos pés do Senhor Jesus. Então era uma família que Jesus amava. Os versículos aí nos diz: ora, Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama e te quer bem. A palavra nos diz que todo aquele que vem a Ele, de maneira alguma Ele rejeita. Então você de modo algum é rejeitado por Deus, mas sim amado, mas sim bendito, porque naquele grande dia Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuais por herança o reino que vos está preparado desde o início dos séculos. Glórias ao Senhor Jesus. Então creia nessa promessa, creia nas bênçãos do Senhor Jesus, que é o que Ele tem para mim e para você nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando. Aqui todos são cristãos, acredito, né? Todos já confessaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Então nesta noite vamos estar orando uns pelos outros, continuando ainda, intercedendo pelos que estão enfermos, pelos que estão com causas. Deus é poderoso. Então nesse momento, igreja, se você, eu já falei aqui que Deus está contigo, mas se você tem uma causa difícil, põe em oração nesse momento. Nós vamos estar clamando o Senhor para atender, para operar. Então creia que Ele é poderoso para assim mudar aquele resultado do teu exame, para assim quando tu fores ao hospital dar negativo o exame de HIV, para que assim aquele ente querido que tu está intercedendo nesse momento, ele mude. Amém, igreja? Então vamos orar no nome do Senhor Jesus. Deus bendito e Deus amado, Deus, graças nós já te damos, meu Deus, porque Senhor, Tu, meu Deus,
Tu deu sabor, Senhor, a esse culto. Tu deu, meu Deus, alegria, porque Tu és alegria, meu Deus, e foi maravilhoso. Mas Deus, agora, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Deus, eu apresento, meu Deus, as causas, meu Deus, de cada um que aqui está. Seja a enfermidade, meu Deus, seja a causa da justiça, seja a causa familiar, seja a causa, meu Deus, de um parente que não quer se ouvir, seja a causa de um filho, seja a causa de uma mãe, Deus. Eu sei que Tu é poderoso para operar, porque Tu és um Deus, meu Deus, que curava, como os judeus, meu Deus, disseram aqui, porque Ele que fez os cegos vir, os coxos andar, os surdos, os cegos ver, não impediu com que esse ressuscitava. Então, meu Deus, Tu é poderoso. Então, nesta noite, vem dando esperança ao desesperançado, vem movendo os processos, Deus, para Teus filhos, as causas que eles nesse momento puseram diante de Ti, meu Deus. Se for a cura do câncer, cura. Se for a cura de um rim, meu Deus, cura os rins. Se for, meu Deus, a cura, meu Deus, de uma enfermidade que o diagnóstico é incurável, cura, Jesus Cristo. Tu é poderoso para isso, meu Deus. Então, meu Deus, opera. Se for o batismo com o Espírito Santo, nesse momento, vem transbordando de poder, vem fazendo com que, meu Deus, os que aqui estão se encham, meu Deus, de alegria, do Teu gozo e da Tua benignidade, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu creio que Tu há de mudar a circunstância dos que aqui comigo oram nesse momento, porque Tu é poderoso. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, opera para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Agora, meu Deus, que nós vamos regressar para os nossos lares. Deus, nos conduz em segurança, nos leva, meu Deus, livrando das pedras de tropeço, nos dá, Senhor, uma excelente noite de descanso, para que assim, meu Deus, podemos estarmos descansando em Ti. E se Tu, meu Deus, voltares pela madrugada, Deus, que nós possamos sermos considerados dignos de irmos ter contigo nos ares. Então, meu Deus, muito obrigado nessa noite, por tudo quanto aqui Tu operou. Nos despede em paz, livrando e guardando, no nome santo do Senhor Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Amém.